Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje estamos aqui com uma pessoa especial que eu conheci recentemente em uma das mentorias que eu faço, uma mentoria comercial. E ela, que é uma excelente vendedora, é o case de estudo, a aluna número 1 da turma. Então, eu gostaria que vocês recebessem uma salva de palmas, nosso auditório aqui, milhares de pessoas aqui. Então, ela que é médica anestesista e fundadora... Eu vou precisar ler para não errar. Por favor. Fundadora do Propofando. Manuela Carvalhal, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre dinheiro, sobre mentalidade. Eu amo falar sobre isso, né? Boa, show de bola. E vender, né? Fiquei sabendo que tu gosta muito de vender também. O negócio é vender. Vamos ver se... Sorte que eu não sou médico, né? Aí tu não pode me vender, senão eu já estaria me vendendo. Com certeza. Boa. Me descobri vendedora, viu? Graças à mentoria comercial, eu me descobri vendedora e realmente levou a empresa para outro nível, né? Entender sobre vendas. Excelente. Vamos falar sobre isso. Mas não, antes disso, preciso fazer aquele nosso jabá, né? Para quem paga as contas aqui. Então, produção, se puder botar na tela aí o nossos gloriosos patrocinadores, Movement, agência de lançamentos e mentorias. Então, você que quer fazer seu lançamento acima de 1 milhão, quer que a gente execute, manda mensagem aí. Se é menos de 1 milhão, a gente pode fazer mentoria, consultoria e te ajudar no seu lançamento. Beleza? Temos nosso segundo patrocinador, que também é a minha empresa, afinal sou eu que estou pagando essa conta aqui, né? Então, aqui é assim, mano. Tu perguntou, um negócio muito formal, tá? O teu podcast já pode ver que é bem formal, né? Tá ótimo. A gente tem a Milhas Lucrativas, que é a nossa empresa de curso de milhas e gestão de milhas também, para você que quer lucrar com milhas ou viajar de executiva, mais barato que econômica, viajar sem pagar, né? Então, inclusive, né, os médicos, temos muitos alunos médicos, não alunos, clientes médicos desse serviço de milhas, porque médico, ele trabalha muito, ele quer paz, né? Ele gasta muito, no final ele quer paz e quer viajar. A gente ajuda muito eles. E aí, por último, nosso primeiro patrocinador pago, nossa grande Evermart, nossa plataforma de... Vamos comemorar isso aí! Nossa plataforma de pagamentos, tá? Plataforma de infoprodutos. Então, se você vende infoprodutos, convido a conhecer a Evermart. Taxa zero, muito bom que é taxa zero, né? Então, a gente sempre usa, tanto para os infoprodutos quanto os produtos mais caros também, porque aquele negócio, né? Ninguém quer pagar taxa, então na Evermart é taxa zero. Beleza? Então, Manu, esse foi o nosso jabá. Obrigado por esse tempinho. Bom, mas vamos começar. A primeira pergunta, que tu não sabe qual que é. Porque não sei nada, gente. Ele não revelou absolutamente nada. Eu falei, e aí, vamos falar sobre o quê? Surpresa. Tentou umas 3 vezes. Tá, mas qual a pergunta? Tá, mas o que a gente vai falar? Não, tu vai saber. Vamos lá. Primeiro milhão, com quantos anos? 29 anos. E veio de onde esse milhão? Então, engraçado que assim, né? Eu sou médica. E a gente imagina que com a medicina a gente vai conseguir realmente, né, chegar muito longe nessa parte financeira também. Mas, de fato, ajuda bastante. Mas foi com o empreendedorismo mesmo que eu consegui escalar e crescer, assim, bastante, depois que eu me descobri como empreendedora, né? Legal. E a tua empresa... Me explica 2 coisas. O que é a tua empresa e o que significa Propofando? Vou te contar um segredo que, na verdade, uma vez... A primeira mentoria que eu entrei, me falaram, Manu, esse nome não tá legal. Eu falei, veja bem, tá legal sim, porque ele é para um público bem nichado, tá? O Propofando vem da palavra Propofol, né? Então, que assim... Todo anestesista, que o nosso público é de anestesistas, né? Entende. O Propofol é o principal hipnótico utilizado para anestesiar. Então, o Propofando vem desse nome. Sensacional. Eu queria te dar os parabéns pelo nome e também te pedir desculpa, porque a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, que nome horrível. Tá vendo? Que nome horrível. Como é que os caras botaram esse nome? Aí depois, quando eu tava lá naquele encontro da mentoria e vocês estavam falando, aí eu ouvi a história. Aí eu... excelente nome, excelente nome. Exato. A nossa ideia, mais ou menos, é um gerúndio de propofar, né? Que também é um verbo criado por nós, né? E a ideia é de um estudo contínuo, né? Onde o conhecimento não pode parar. A nossa empresa é uma empresa de educação médica focada no anestesista. Legal. E hoje, tu continua sendo médica, atuando como médica? Tá só na empresa de educação? Como que tá? Hoje, praticamente, como médica, eu tô apenas um dia na semana. Então, é algo que eu diminui bastante a minha carga horária, né, para dar conta realmente da empresa, fazer a empresa crescer na velocidade que a gente quer, né, do tamanho da nossa ambição.
Então, praticamente eu sou mais empresária do que médica hoje. Uhum, legal. E aí, vamos... Bom, antes de saber, vou querer saber como é que foi essa virada. Mas lá atrás, tu sempre sonhou em ser médica? Como é que foi? Como é que começou a tua carreira, assim? Quando eu entrei na medicina, na verdade, a vida inteira eu pensei em ser cirurgiã, né? A Uhum. vida inteira eu achei que eu ia ser cirurgiã, foram 6 anos pensando na cirurgia. Desde pequenininha eu falava na medicina em si, né? E quando eu entrei na faculdade, eu pensava em cirurgia, mas depois eu percebi que eu não queria realmente ser cirurgiã. E aí eu resolvi apostar na anestesiologia e caso eu não gostasse, eu iria para terapia intensiva, né? A anestesia Uhum. seria uma ponte. Mas graças a Deus eu entrei na especialidade e eu praticamente, assim, me apaixonei pela especialidade, mas eu vi uma grande oportunidade de crescimento, né? Como empresa, em criar uma empresa de educação ali dentro, né? Por diversas falhas do sistema que eu consegui identificar, que daqui a pouco eu conto para ti também. Ah, tá. Já ficou curioso? Já quer Não, que eu já conte fiquei, agora? queria que tu contasse como é que foi. Na faculdade já? Não, na Na residência. Então, residência? isso, eu entrei na residência de anestesia e realmente, como eu te disse, eu me apaixonei pela especialidade, mas eu me frustrei quando eu percebi que muito anestesista faz o mesmo arroz com feijão. Então, torna as coisas muito mecânicas. Então, ali, naquele momento, eu percebi que eu queria ser diferente. E, para isso, eu precisava estudar. Para você ser diferente nisso, eu preciso estudar. Uhum. Então, eu decidi que assim que eu saísse, eu ia ter o título mais difícil da minha especialidade, que é o TSA, Título Superior de Anestesiologia, que as pessoas demoram em média 3, 4, 5 anos para passar nessa prova de título, e eu consegui passar de primeira, e a partir daí eu criei a empresa para ensinar outros anestesistas a conquistarem esse título também. Ah, legal. Ficou mais claro. Agora eu entendi. Sim, sim, Legal, sim, legal. sim. Deixa eu... Cara, nada a ver com o assunto do podcast, mas é só porque meu avô era anestesiologista também. Anestesiologista. E aí tem vezes que fala anestesista, tem vezes que fala Sim, anestesiologista. tá Qual que é a tudo diferença? bem, tá tudo bem, é a mesma coisa, só É a mesma coisa? pode Não falar de muda qualquer nada? forma, não Ah, tem, tá, não tem não, problema beleza. nenhum. Era essa a pergunta, só porque eu ouvia minha avó falando anestesiologista, pô, será que é um termo mais antigo, assim, não sabia qual que é. Anestesista, tem gente que fala anestésio, tá tudo bem, é tudo a mesma É? coisa, Ah, realmente, ficou beleza, mais fácil. tá resolvido. E aí, deixa eu te perguntar, falando um pouco sobre dinheiro, assim, ter dinheiro, ou melhor, ser milionária, ser rica, é uma coisa que tu sempre quis ou aconteceu ao natural? Eu sempre almejei isso. Na verdade, para mim, dinheiro traz liberdade, né? E quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue ajudar outras pessoas. Então, acho que talvez desde o começo, quando eu decidi por medicina, quando eu decidi por cuidar de pessoas, ajudar pessoas, inicialmente a minha visão era através da saúde, por isso que eu virei médica, enfim, segui essa trajetória da saúde em si. Eu pensava dessa forma, né? Uhum. Depois, quando eu entrei no mundo do empreendedorismo e continuei ajudando mais pessoas, só que agora através da educação na saúde, né? Continuei com a mesma mentalidade de dinheiro, né? Eu acho que é com muito dinheiro que você consegue ajudar muitas pessoas. Uhum. Então, para mim, dinheiro é liberdade, assim. Eu sempre tive essa mentalidade de crescimento mesmo. Sempre vi dessa forma, assim. Legal. E essa mentalidade foi uma coisa que tu adquiriu ou tinha de casa? Como é que era teus pais, o relacionamento dos teus pais com relação ao dinheiro e o que eles falavam para ti sobre dinheiro? É engraçado você perguntar isso, né? Porque quando a gente olha assim, por exemplo, quando eu olho para trás e lembro aí meu pai, minha mãe, o meu pai, ele é o cara da estabilidade, né? Uhum. Então ele é o cara de um trabalho público ali, só que ele é extremamente batalhador, planejador, né? Eu falo que desde pequeno eu escuto que é um PDCA. Então, desde pequeno ele fala, Manuela, você vai conseguir conquistar o que você quiser com planejamento, com PDCA. Então, desde pequena eu fui treinada dessa forma. A minha mãe é mais gastadeira, minha mãe não tem muita consciência assim, não. Mas ela é muito guerreira, ela é muita energia, né? Uhum. E aí eu juntei realmente essas habilidades, né, de cada um. E desenvolvi muito a minha mentalidade. Então, assim, eu nunca tive uma visão de berço, numa mente milionária, nunca tive isso. Mas eu juntei essas ferramentas e fui construindo algo que era o que me atraía, né? Do tamanho da minha ambição. E busquei ajudas, inclusive, né? Pessoas, mentores que me ajudassem, me auxiliassem para crescer com essa mentalidade, né? Que nutrisse essa minha mentalidade. Legal. Mas isso era algo que tu sempre queria ou teve algo que teve uma mudança de chave e tu falou, cara, é por aqui que eu vou agora, vou atrás disso aí porque é isso que eu preciso?
Na verdade, sempre foi algo que eu quis, sabe? Sempre foi algo que eu quis. Sempre foi um caminho que eu quis seguir e não existe um limite, tá? Não existe um limite, né? É uma coisa que eu até aprendi com o Flávio Augusto, né? Que ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, gente, eu trabalho, não é para trabalhar menos. Eu trabalho para crescer mais. E quanto mais você cresce, mais dinheiro você ganha, mais você prospera. Quanto mais você prospera, mais você atrai isso. Então, é algo que eu acredito muito e que eu vou em busca disso o tempo inteiro. Massa. E aí, o que eu quero saber mais de ti? Quais foram as pessoas que mais te inspiraram nessa tua jornada, principalmente na questão financeira e de crescimento pessoal e de empreendedorismo? Bacana. Vou te contar assim, vou até voltar um pouquinho aqui na minha história, né? E assim, quando você não tem pessoas milionárias na sua volta, você acha que aquilo é difícil chegar, difícil alcançar, né? E eu lembro que pro primeiro evento de networking que eu fui, né? Na verdade, eu de evento de mulheres empreendedoras e que eu fui com esse objetivo de networking. E até então, a minha meta era, por exemplo, meu primeiro milhão, né? Lá atrás. Quero atingir meu primeiro milhão e vai ser muito bacana, vou conseguir fazer diversas coisas com isso, crescer mais a empresa. E aí, quando você vai para um ambiente onde, cara, não, a pessoa ali, ela não está desejando 1 milhão, ela está desejando 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Você fala assim, cara, como isso é possível? Que 1 milhão o quê? Eu vou para 5, eu vou para 10. Então, né, buscar esse tipo de network, estar envolvido nisso faz muita diferença, né? Então, esse evento de mulheres empreendedoras foi o primeiro que eu fui. E a partir daí eu tive a minha primeira mentora, que é ainda hoje a Kênia Gama. E depois disso eu busquei outros também, né? Outras pessoas que me ajudam demais, o Marcelo Germano, o Flávio Augusto, o Davidson. Então, eu sempre busco, na verdade, uma mentoria, né? Legal. E isso é legal tu falar, assim, porque eu sou louco das mentorias dos Mastermind. Eu adoro também. Eu invisto tudo. Tu sempre foi assim também? Sempre voltou? Ou teve um negócio... entrei no marketing digital, descobri que é assim que funciona o jogo. Na verdade, assim, eu sempre tive a visão de que, assim... eu sempre me perguntei, né? O que pode me acelerar? E às vezes a gente fica perdido no tipo, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que aprender, para onde que eu vou. Gente, mas a melhor pergunta que você pode fazer para você é quem pode me ajudar? E quando você busca quem pode te ajudar, uma pessoa que já trilhou esse caminho, você acelera o processo. Então, a minha empresa, ela é muito recente. Se você for me perguntar aí quanto tempo de CNPJ eu tenho 1 ano e 8 meses de CNPJ. Mas a gente cresceu numa velocidade monstruosa, exatamente porque eu busquei bases e busquei caminhos para que a gente acelerasse mais rápido. Nossa, não sabia que era não tão sabia. rápido assim. Tá chocado agora? Caraca, mano. Não, foi massa. E das pessoas, assim, ao teu redor, quem foram as pessoas que mais te ajudaram nessa tua jornada, que mais tiveram um impacto positivo? Sem dúvidas, o meu noivo, o Livan, né? Ele é parceiro total, assim, total. Depois que a gente começou a namorar e depois que a gente, né, começou a fazer planos juntos, isso foi um grande combustível, né, para mim. Eu brinco que ele é minha mente criativa, eu sou a mulher executora e a gente junto, a gente vai muito longe, sabe? Então, com certeza, ele é a primeira pessoa que vem na minha cabeça e... em volta todos os mentores que realmente, né, me aceleraram nesse processo. Legal. E aí, como é que é o relacionamento de vocês nessa questão, até entrando um pouco mais assim, falando por mim, eu jamais conseguiria trabalhar com a minha esposa. Ia ser muito cacique pra pouco índio, assim. A gente até tentou uma vez, assim, ela... Só que daí eu era o dono da empresa e ela trabalhava... abaixo de mim ali, né? Como mais funcionária ali, talvez. Exato. Aí não durou um mês, assim. Ela falou, não aguento, eu tenho vontade de te socar, então não vou continuar. Melhor a gente não continuar. Eu acho que a gente pode deixar agendado um próximo podcast para daqui a alguns meses para te contar um resultado mais concreto. Porque ele começou a trabalhar comigo agora mais recente. Tá. Tem pouco tempo ainda, galera. Guarda essa informação, daqui a uns 6 meses a gente volta a fazer. Voltamos com essa pergunta daqui a 6 meses, pessoal.
Segura essa É curiosidade. importante. Mas tá dando certo, por enquanto tá dando certo, tá tudo bem. A gente se dá super bem também. A gente pensa muito, a gente se complementa e pensa em termos de futuro de visão muito parecido. Então, isso é algo que é importante ser alinhado, né? Os dois precisam estar olhando para o mesmo lado. E aí, os dois se complementando, tem tudo para dar certo de fato. Mas, com certeza, não é um desafio fácil. Não é algo fácil e eu conto para vocês daqui a 6 meses. Fechado. Fechado. Teremos já o próximo podcast. Manu, e vamos voltar um pouco lá na tua história, na época da faculdade. Na época da faculdade. Faculdade de Medicina. Tá? Isso, da Faculdade de Medicina. Conta pra gente um pouco de como é que foi essa virada, assim, de ir pro empreendedorismo, pra educação. Porque tu estava indo para um caminho que é bem diferente do empreendedorismo, né? Exato. O de medicina de tem médico. muita coisa diferente. Na verdade, assim, se eu for pra lá, voltar para a minha faculdade foi, enfim, eu estava andando na mesma manada, com todo mundo ali, na verdade. O caminho natural do médico, se você for olhar aí para a maioria das histórias, tá? A gente entra na faculdade de medicina, a gente sai da faculdade de 6 anos, aí a gente começa a entrar na residência, depois da residência faz outra residência, e parece que é uma vida que nunca acaba de estudo. Então, eu não tive essa virada de chave na faculdade, tá? Eu realmente tive essa virada de chave quando eu entrei na residência médica de anestesia. Quando eu percebi que, primeiro, que eu amava educação, então, assim, isso sempre foi algo intrínseco meu mesmo, e amei a especialidade, me imaginei ensinando ela, então veio esse fator, e veio o fator da oportunidade que eu vi, primeiro, da deficiência do ensino, e segundo também, porque eu olhava para a realidade do anestesista e eu não me via dessa forma com 40 anos, 50 anos, que é uma vida de plantão. Então, eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Então, qual a solução que eu posso dar? Que ajude as pessoas, o sistema com a educação e, ao mesmo tempo, que me permita conciliar minha vida de plantão, de anestesista, com uma vida de empresária. Então, foi aí que eu somei essas oportunidades aí e criei o Propofando. E, inicialmente, o Propofando foi algo, como eu falei para ti, eu abri um canal no YouTube, inclusive, né? Preciso voltar a movimentar meu canal no YouTube. Abri um Instagram e, inicialmente, a ideia era que compartilhar a minha trajetória rumo ao TSA, essa prova que eu contei para ti, mostrando para as pessoas como eu iria passar de primeira, né? Então, a ideia inicial... Isso antes de passar ainda. Isso antes de passar. Então, eu estava na residência, estudando anestesia, no último ano, e eu abri esse Instagram, só o canal do YouTube. Eu já tinha toda a intenção de virar uma empresa, mas eu não tinha nem estrutura, nem conhecimento de empresária. Os médicos não têm essa mentalidade, tá? Não, a gente não é criado para isso, né? Mas eu falei, não, então eu vou estudar, eu vou criar aqui minha história, eu vou passar de primeira, e isso foi extremamente intencional mesmo. Vou passar de primeira para que eu possa ter autoridade, criar a empresa e poder ensinar as pessoas como fazer isso, né? Eu acabei construindo uma metodologia de ensino nesse processo. Legal. Tá, então tu já sabia alguma coisa de marketing digital, assim? Até aquele ponto, não muito. Até aquele ponto, não muito. Não tinha nenhum mentor de marketing. Mas tu tinha um feeling, assim, de que seria bom ter audiência para vender algo depois, assim. Exatamente, exatamente. Aí eu vou te contar uma história bem interessante, né? Que é o seguinte, né? Como eu sempre fui realmente muito intencional, que aí fica essa dica para vocês, essa característica, ela é muito poderosa. Então, você ser intencional com o que você quer. Eu sempre fui muito ambiciosa também, né? Lembrando que ambição é totalmente diferente de ganância. Então, eu sempre fui muito ambiciosa. E aí, o que acontece, né? Qual foi a oportunidade que eu percebi também? Então, como eu já existia essa intencionalidade, a prova do TSA, ela é composta por 2 fases, tá? A primeira fase e a segunda fase. E aí, vou te contar esse segredo que, assim, assim que eu passei na primeira fase, eu tava só relatando isso no Instagram para as pessoas. Assim que eu passei na primeira fase, todo mundo veio perguntar, Manu, como você fez isso? Você passou de primeiro? Como você estudou? Estudou por onde? Você fez o quê? E aí, eu pensei, cara, posso falar isso no Instagram? Posso. Mas também posso vender isso. E aí, eu criei uma mentoria para a prova escrita do TSA. E aí, passei enquanto eu estudava para a segunda fase, a ter alunos de mentoria da primeira fase. Foi assim que começou já a empresa. Já começou ali. Exatamente. Já comecei com produto, já comecei a vender mentoria. E aí, depois que eu passei de primeira também na segunda fase, realmente conquistei o título, aí eu comecei a realmente estudar sobre empreendedorismo. E isso foi em que ano? Isso foi em 2021.
2022 eu conquistei o título, Tudo agora. Tudo agora. Como eu tô te falando. 2020 eu saí da residência e depois eu já segui a trajetória do TSA. Nossa, muito rápido. Exatamente. Massa. Mas como eu te contei, a gente não tem visão nenhuma de empreendedorismo. Então, Sim. eu comecei realmente só focada em estudar, em criar uma metodologia, em criar uma autoridade e uma história. Assim que eu conquistei isso, eu comecei a estudar a fundo o empreendedorismo, né? Estudar sobre liderança, sobre cultura, sobre gestão, sobre finanças, que nada disso eu sabia até então. Sim. A gente estava até falando do Marcelo Germano, do EAG, né? Sim. Que tu tá lá no mastermind dele, eu... Cara, sou muito grato, fiz várias vezes o curso, lancei o EAG lá em 2017. Que legal. E é muito importante para mim, toda a minha empresa foi construída com base nisso. Como é que tu caiu no EAG? Como é que chegou nisso aí? Maravilha, foi exatamente nesse ponto que eu te conto. Então, a partir do momento que eu tirei o TSA, que eu falei, cara, agora eu preciso estudar sobre gestão, liderança, essas coisas todas, eu falei, tá, quem é a pessoa boa aqui, né? Então, onde eu posso encontrar quem pode me ajudar? Vem de novo a pergunta. E aí eu fui pro YouTube. E aí eu encontrei o Marcelo Germano. E não só o Marcelo Germano, mas como aquele podcast incrível que ele tem, né? E eu devorei. Então, na verdade, eu diria que o meu primeiro mentor mesmo de história praticamente foi o Marcelo Germano. Legal. Porque foi ali que eu realmente comecei a ter noção de empresa, estruturar de fato o meu negócio. Quando eu entendi a importância de uma cultura organizacional, eu já construí a minha empresa moldada nessa cultura. Então, foi transformador para mim ali também. Nossa, sensacional. Tu tava falando, eu me vejo do mesmo jeito. Sim. Porque foi um negócio, foi criado, a Movement foi criada, momento zero, não tinha equipe, não tinha nada, só lançava ele, né? Aí eu falei, eu era meio que nômade digital na época. E aí eu lembro que foi na imersão do EAG, lá em 2017, que eu percebi, beleza, posso ficar viajando no mundo, ganhando uma grana aqui e tal, mas nunca vou ter nada se eu continuar assim. Preciso ter equipe. Sim. Aí foi. E aí, cara, cultura é a coisa mais importante que eu mais me dedico desde o dia 1 da empresa. Desde o dia 1 da empresa. Eu também, cara. E até hoje, todo dia, cara, eu vejo quando... Eu puxo a orelha da galera o tempo todo. Toda vez tem um comportamento que não é o comportamento padrão. Que não é o comportamento que a gente espera. Pessoal, acho que os caras têm até medo de mim ali, de fazer uma coisa errada, mas a importância da cultura para que a empresa ela sobreviva sem um dono e se torne, né, autogerenciável. Sim. É essencial. É essencial, cara. Na verdade, eu acho que é um dos pilares aí principais, com certeza, né? Quando eu entendi sobre cultura, quando eu entendi realmente a importância de você ter um time aliado à cultura, hoje eu tenho 30 pessoas trabalhando no Propafanda. 30 pessoas 30 já? pessoas Meu Deus, maluco. E todas extremamente alinhadas na cultura da empresa, o que é mais bonito, né? O que me enche de orgulho. Eu chamo o meu time de time de milhões. Ah, mas são todos médicos, não? Não. Eu tenho enfim, um time de mentores anestesistas que cuidam dos alunos. Eu tenho um time de mentores de produtores de conteúdo. Eu tenho o departamento de marketing, comercial, enfim. Não, legal. Eu te perguntei isso porque não sei se conhece o pessoal do Além da Medicina. Sim. Que eles até foram vendidos para Áfia. Acho que foi para Áfia. Isso, e eu entrevistei aqui o Vitor e ele estava falando que a maioria da galera da equipe mesmo que não tem nada a ver com conteúdo acaba sendo médico. Porque admira, vê assim, quero ser igual, quero estar junto e tal. Então... Não, comigo não acontece isso não. Comigo, assim, mais a parte técnica mesmo de assistência aos alunos, que são anestesistas, mas a maioria eu diria que é não médico, não. Tá, legal. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer porque pode ser que a resposta surpreenda, mas eu não sei se faz sentido. Medo. Porque foi tudo tão rápido aí do jeito que tu falou, mas assim, olhando pra trás, que foi rápido desde que tu começou, tá? Mas, para chegar no primeiro milhão, tá? E contando tua vida inteira, o que tu faria diferente para chegar mais rápido nesse primeiro milhão? O que eu faria diferente? É que foi muito rápido mesmo. tá complexo isso aí. Pois é. Só se falar já, ia ter percebido isso antes de entrar na residência. Eu acho... Cara, agora você me pegou, viu? O que eu teria feito mais rápido?
Agora você me pegou, porque assim, uma coisa que eu vejo que eu fiz mais rápido e que fez total diferença foi quando eu entendi a importância de networking, sabe? Quando eu busquei isso, quando eu vi que eu precisava alavancar, que eu precisava entender sobre tanta habilidade, né? Que como eu falei, o médico ele não tem nenhuma dessas habilidades. Quando você bota na mesa e vê que para você ser um grande empresário, você precisa entender de tantas coisas, você fala assim, cara, por onde eu começo? E aí, quando você realmente, cara, network, vou atrás de gente que sabe, que pode me ajudar, que compartilha do mesmo sentimento, quando você se insere num ambiente que de fato vai te fazer crescer, sabe? Essa sacada eu tive rápido até. E fui pra cima e depois explodiu, né? Então. Legal. E como é que foi a receptividade seja dos teus pais, mas dos teus colegas, quando tu meio que, entre aspas, largou a medicina e foi Sim. empreender? Isso é meio chocante, né, para as pessoas, assim. Para os meus pais, não foi. Meu pai morre de orgulho. Meu pai é muito bonito, é muito legal a gente ver isso, porque meu pai também, meu pai veio do interior, bem pobre, assim, e ele cresceu bem na vida, assim, só que ele não tinha o limite, ele não tinha a noção do milhão, para ele isso, 1 milhão, minha filha ter 1 milhão, então quando eu, né, lá atrás eu conquistei isso, ele falou, nossa, tipo, nem parecia possível, ele não chegou nesse ambiente, nesse network, entende? Então, e hoje quando eu falo para ele quanto que eu invisto em mentoria, e eu invisto em mentoria de olho fechado, sabe? Então, ele fica, meu Deus do céu, tem certeza? Mas como assim? Dá mesmo para fazer com esse dinheiro? Então, é muito engraçado isso, né? Mas... E os médicos? Os médicos, em geral, os colegas, eles acham bem estranho, né? Então, assim, não é algo que ainda... é algo que ainda as pessoas olham assim, nossa, Manu, mas tem certeza, né? Porque as pessoas ainda não... Porque eu não busco estabilidade, né? O empresário, ele não busca estabilidade. Como diria Flávio Augusto, estabilidade não existe, né? Sim. Na verdade. Então, é algo que realmente você precisa... É um risco que se corre. E você precisa ter coragem para enfrentar e gostar muito disso daí, né? Desse jogo. Então, as pessoas se assustam um pouco sobre isso, mas não é algo que eu tento escutar muito, sabe? Para não desanimar, para não deixar nada te afetar, sabe? Eu acho que vale muito a pena realmente você gerar resultados, né? Que tem uma frase que eu gosto demais, assim, que é as pessoas podem não gostar de você, podem falar de você, mas elas não podem negar os seus resultados. Então, Total. é algo que eu busco o tempo inteiro também, gerar resultados. E quando eu olho para os meus alunos, eu vejo o quanto é transformador o trabalho que a gente faz com educação, faz tudo valer a pena, né? Não, animal. Esse lance, cara, acho que tem um lance que tu falou aqui muito importante, que é o lance do ambiente, né? Tu tinha falado antes lá do grupo de mulheres que tu participou, que tu pensava, quero ter 1 milhão. E as outras lá falando, quero ter 5, 10 e tal. Eu tô olhando, como assim? Mano? É possível, tá bom, então não quero mas mais não, tá pouco, né? E a importância da gente estar no ambiente certo, porque assim, a gente sempre vê o mundo como limite do mundo, o que a gente consegue ver, o nosso horizonte, né? E a importância da gente estar próximo de pessoas que estão mais altas que a gente, assim, conseguem ver mais longe, para que a gente consiga ver mais longe também, né? Porque senão acaba... Fica naquela, assim... aquela frase clichê do você é a média das pessoas com quem você anda. Porque se tu fica, assim... Nada contra quem quer ficar, mas beleza. Você fica com os mesmos amigos da tua cidade ali, tipo, mesmo grupinho, mesma panelinha, cara, todo mundo vai ficar ali, vai ficar naquela média, né? Agora, se tu começa a andar com pessoas que já estão onde tu quer chegar, ou estão no caminho, já alcançaram algo que tu quer chegar, tu tá muito mais próximo disso. Exatamente. Ainda mais, tanto participando de grupos, né, para networking, e até, consequentemente, aprendendo. Exato. Né? E por isso que eu acho que tu, assim como eu, tu investe tanto em mentoria, tanto em networking. Né? Exatamente, você vai aprendendo novas habilidades, né? Então, aquela velha frase também, né? As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para um próximo nível. Então, o tempo inteiro eu me busco pessoas, né? Busco estudar, busco conhecimento que vai me dar novas habilidades para me fazer subir ali, ó, um outro degrau e mais um degrau. E quanto mais você sobe, mais você enxerga outro mundo, né? Então, isso é algo muito, muito bacana. Massa. E, bom, vamos entender um pouco de como foi construída essa tua mentalidade. Tu falou que
na tua casa, teus pais tinham uma determinada mentalidade que tu juntou um pouco de cada uma e tal, e foi buscar a tua própria mentalidade. Como é que tu aprendeu isso? Livros, cursos, podcasts? Eu sempre gostei muito de estudar diversas coisas, né? E eu gosto muito de ler. Então, assim, é muito engraçado, eu vou até indicar um livro, posso indicar um livro? Claro. A Responsabilidade Extrema, né? É um livro muito bom. muito eu não li incrível, esse livro, é muito incrível, mas é gente, muito bom é muito o conceito incrível, dele. É muito incrível, né? E ao mesmo tempo é algo que, assim, é muito engraçado que eu me identifico muito. Isso é algo intrínseco meu, né? Que até as pessoas olham assim e falam, Manu, calma, tá tudo bem, não sei o quê, pode deixar pra depois, sabe? E eu não tenho, eu até falo que eu acho que eu sou um pouco extremista nas coisas, sabe? Às vezes eu talvez, né, buscar um equilíbrio é bacana também. Mas. Dobra a meta, dobra a meta. Tipo isso, aconteceu isso hoje, né? Eu bati a meta de venda, você viu no grupo, né? Bati a meta de vendas, já aumentei, eu mesmo aumento a minha meta, eu mesmo boto uns adicionais, entendeu? Então é um nível de responsabilidade muito grande. Mas, enfim, leitura. Tem vários livros que me abriram a mente. Podcast também, sabe? O tempo inteiro. O dia inteiro, todos os dias eu escuto pelo menos um podcast. E o tempo inteiro eu tô lendo algum livro. Então, isso, assim, né? Porque tem muita gente que fala, mas vocês estão falando isso aí, vocês estão investindo assim em mentoria porque vocês têm dinheiro. Mas, cara, um livro não custa nada, sabe? Só um livro, muito quanto barato, livro explode tua cabeça, tuas ideias, entendeu? Então, não tem desculpa pra gente realmente treinar a nossa mentalidade, né? Cara, livro é uma coisa que é ridiculamente barato. O conteúdo que está sendo passado lá. É claro que, tu tem granas, tu vai e chama o autor do livro e fala, pô, me dá uma mentoria sobre isso, é muito melhor. Sim, claro. É imersivo, é óbvio que é melhor, mas, sei lá, é 30, 40 reais um livro. Exatamente. Cara, e a quantidade de livros que tu pode ler. Eu lembro que, quando eu comecei, eu fiquei muito tempo, muito lendo e consumindo conteúdo, executando pouco. E hoje é justamente o contrário. Hoje eu leio muito menos, pego mais coisas no ar, assim, e invisto muito em mentoria e network. Mas durante um tempo, antes de começar a minha carreira ali, antes de começar a lançar, cara, era muito livro que eu li. Era muito livro, que ajudou. E aí eu acho que ajuda, né? Ajuda muito pro empreendedor a criar essa mentalidade. Uma mentalidade, o Conrado Adolfo até fala, né? A mentalidade inabalável. Que, cara, quando tu é empreendedor, é porrada de tudo que é lado. O tempo inteiro. É uma montanha-russa de emoções. Um dia tu acha que tu vai dominar o mundo, no outro dia deu uma coisa errada, tu acha, cara, já era, vou fechar essa empresa, não vai dar certo. Sim. Então, é muito importante tu ter a mentalidade muito forte e focada, né? E, na verdade, nutrir essa mentalidade o tempo inteiro ela é muito importante também, né? Sim. Porque, às vezes, a gente até entra numa mentoria, a gente tem aquela injeção de ânimo, mentalidade, energia, mas o tempo inteiro você tem que nutrir isso, senão você acomoda, senão você esquece, entende? Então, o tempo inteiro você tem que tá realmente bebendo dessas fontes, né? Exato. Eu digo que assim, eu assim, depois que e você também, né, com certeza compartilha disso, depois que a gente entende o segredo aí de mentoria, de ter alguém, cara, eu não me vejo sem mentor mais, assim, eu não me vejo sem ninguém, entendeu? Pra mim isso não faz sentido. Eu quero o tempo inteiro estar sendo nutrida por isso, né? Que eu tenho também pavor de parar de crescer, pavor de me acomodar, e quando você tem a ajuda, quando você tá o tempo inteiro nutrindo a tua mentalidade, cara, não tem limite. Sim, exatamente. E aí tem uma coisa, eu acho que tu não vai se identificar com isso, porque pelo que tu falou, tu é muito ambicioso, eu também sou ambicioso, mas tu é muito executora, né? Tu vai. E eu sou meio diferente, assim, eu sou executor, mas eu sou preguiçoso. Eu sou procrastinador, eu vou deixando as coisas. Então eu preciso de gatilhos, eu já sei quais são esses gatilhos que me fazem agir. E uma das coisas em que pra mim funciona muito estar em grupos de mentoria é estar lá e ver pessoas como tu performando lá em cima, que olha, mano, eu tenho que me mexer, não posso ficar nisso aqui. Então isso eu acho que é importante também, ter essa comparação de ficar vendo as outras pessoas, pô, tá crescendo, tá fazendo isso. E aí vai trocando ideia e vai todo mundo crescendo, né? Se comparar com o outro é maravilhoso. Tem gente que, ai meu Deus, não é legal. Cara, isso te estica, isso te faz crescer, entendeu?
Então, estar nesses ambientes com pessoas grandes, com pessoas que geram resultado, que têm velocidade de crescimento, porque hoje, se você quer empreender, você tem que ter velocidade de crescimento, senão você é devorado aí por outras ideias, por, né, novas tecnologias. Então, você precisa ter velocidade também. Então, para isso, você precisa executar, né? Para isso, você precisa ter planejamento PDCA, que meu pai me ensinou. Eu posso dar uma aula para vocês depois também. Não, aqui o do PDCA. Vamos fazer um outro podcast para falar sobre planejamento, produtividade, gestão de tempo. Vamos falar sobre isso também, porque isso me ajudou demais, né? Para eu conseguir fazer tudo que eu faço sem planejamento, sem uma gestão de tempo, seria impossível. Impossível. Legal. Bom, mas o pessoal quer saber de treta também. Eu não sei se teve no teu caso ou não, porque foi tudo tão rápido. Mas assim, teve alguma coisa que tu olha pra trás e, putz, errei nisso aqui, vacilei. Teve. Que foi nesse longo período que tu teve na empresa, esse foguete aí? Teve sim. Vou contar aqui um pouco pra vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Vou contar um pouquinho só, tá? Não me perguntem muito. Mas quando eu comecei a empresa, eu achei que, né, como eu voltando lá, né, o médico, ele não tem visão nenhuma de negócio de empresa. Então, quando eu comecei, eu sentia a necessidade de ter ajuda, mas eu não tinha nenhuma mentalidade de que eu podia formar um time, que eu podia, né, contratar pessoas. E na época, eu achei que, por exemplo, a solução seria sociedades. Então, eu caí num começo de empresa chamando pessoas, mais de uma pessoa, para ser sócia do nada, sabe? Sem alinhamento de cultura, não cometam esse erro, tá bom? Então, quebrei bastante a cara, isso deu bastante dor de cabeça, burocracias, enfim, já 100% resolvidas, Resolveu? 100% resolvidas, né? Mas, enfim, com certeza tem várias pedras nos nossos caminhos, né? Faz parte do nosso crescimento. Porque tem muito isso que tu falou do médico, né? Cara, tu não aprende isso. Não aprende. Na real, ninguém aprende, né? Nenhuma faculdade te ensina aí. É o médico, não. Ninguém aprende. É verdade. Se tu não vai atrás... E assim, não tem uma faculdade de empreendedorismo. Sim. Até porque é meio... vai contra, né? Sim. A tendência. Então, o empreendedor, ele aprende errando. Exatamente. E uma das grandes vantagens da mentoria é justamente essa, né? Tu aprende baseado no erro dos outros. dos outros, né? Pra você não cometer aquele erro, né? O que é Exatamente. incrível, né? Exatamente. Mas na época ali foi bem no comecinho, então eu realmente não tinha noção nenhuma depois. Agora tá tudo super claro, eu já entendi que não é por aí. É a G, né? Fica essa dica aí pra quem ainda... É a G salvando vidas, cara. Foi exatamente por aí. Mas, Manu, o que um milionário, uma milionária sabe que um não milionário não sabe? Cara, o poder do network. O poder do network. O poder da intencionalidade. O poder de você ser intencional. Não existe eu ir para um ambiente sem nenhuma intenção. Não existe eu ir para uma mentoria sem nenhuma intenção. Um curso, uma palestra, nada. Não existe essa possibilidade. Eu sei o que eu quero, eu sei com quem eu quero falar e eu vou falar. Eu vou criar. As oportunidades, elas estão aí o tempo inteiro. Mas com a intencionalidade você consegue, de fato, aproveitar elas. Fazer com que elas aconteçam. Então, acho que esse é um grande segredo, viu? Cara, esse aí eu vou te dizer que doeu em mim, viu? Doeu até no... Cara, não tem porque esse aí doeu em mim. Porque, assim, eu... sei lá, eu me acostumei a investir muito porque eu sei que volta, né? Sim. Mas várias vezes eu me pego assim, tipo, vamos no evento, pô, vai ser show e tal, conhecer. As coisas acabam acontecendo. Sim. Mas eu tenho que melhorar nisso aí. Eu É. tenho que melhorar nesse lance de, pô, chegar lá com essa intencionalidade. Porque Exatamente. senão... E quando a oportunidade surgir, você está preparado. Se você vai de maneira intencional. Pô, é só aula esse podcast. Tá gostando, produção? Tá gostando? Se eu tinha que começar a cobrar da produção aqui... É verdade, né? Pô, o cara fica Ele tá ali, aqui. ele tá com o caderninho anotando Tinha tudo que ali também. Tá anotando, produção? Coisa feia, hein, cara? Como é que pode? Como é que pode? Manu, agora queria saber um pouco mais do que tu falou dessa tua questão da execução e da intencionalidade. O que tu faz para ser executora? Tem técnicas para isso?
Ou é só um negócio, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim? Não, eu acho que assim, quando a gente fala da execução, é aquilo que a gente até conversou um pouquinho. Eu estudo, eu aprendo, eu executo. E quando eu falo sobre isso, é o seguinte, vamos lá, vamos lançar uma mentoria. Como é que ela pode ser feita? Ela pode ser feita dessa forma. Vamos testar? Vamos fazer. A gente faz. A gente testa, a gente erra, a gente melhora. Entende? Então, a parte da execução, ela é muito voltada a isso, né? Porque tem gente que já é o extremo, muito planejador. Né? Uhum. Então, se você só é planejador, você vai colocando no papel a mentoria perfeita, o curso perfeito, enfim. E aí, cara, quando passa o tempo, você, quando vai lançar aquilo ali, já está ultrapassado, já foi, entendeu? Então, assim, eu sou muito da execução do aprender, executar, testar, errar, melhorar, entende? Então, é mais, enfim, é com relação a isso aí que eu tô falando para ti. Legal. E isso foi uma coisa que tu pegou do teu pai, assim? Muito do meu pai, muito do meu pai. Legal. E o lance da intencionalidade? O da intencionalidade, cara, eu não sei te dizer, sabe? Assim, para ser bem sincera. Eu acho que isso, assim, pensando aqui, olhando para trás, desde a faculdade, eu sou uma pessoa bem intencional, assim, sabe? Com os cursos que eu escolhi para fazer, com os grupos de pesquisa que eu queria participar. Então, acho que talvez isso seja mais familiar mesmo. Até naquela época não tinha mentoria, não tinha nada disso. Então, é algo talvez mais familiar, mais intrínseco mesmo, assim. Boa, legal. E Talvez por isso, inclusive, quando eu resolvi empreender, buscar um network e ter a intenção de ser destaque ali naquela turma, naquilo e tal, foi tão natural e tão rápido, né? Manu, e tu falou que gosta de ler muito. A gente sabe que a galera, principalmente a galera que está começando, gosta muito de ler também. Quais outros livros, além, tu falou da responsabilidade extrema, vou pedir que tu fale um pouco mais sobre responsabilidade extrema, mas eu queria saber também, quais outros livros que te ajudaram a moldar o teu mindset? Beleza. Do Responsabilidade Extrema, né, ele fala muito da história dos Navy SEALs, e ele compara muito a guerra com a vida do empreendedor. Então, é muito bacana para quem gosta de guerra e de empreendedorismo, você vai ver que muitas coisas têm tudo a ver realmente, né? Então, vale muito a pena essa leitura. Mas tem, assim, na verdade, ela é essencial. Mas se eu fosse contar, assim, dar uma dica para, cara, Manu, quero começar a empreender, não tenho muita noção de nada ainda. Qual livro que tu me indica para trabalhar um pouco essa mentalidade do empreendedorismo? Com certeza é o Mito do Empreendedor. Não sei se você já leu de Michael Gerber. É incrível, cara. É muito bacana para dar essa mentalidade, né? De o que é realmente empreender, né? O que realmente é empreendedorismo. Então é muito, muito legal. Vale muito a pena o estudo com ele. Eu li, fui praticamente obrigado a ler, né? Fazer os lançamentos do EAG lá. Que é muito... Meu repertório é muito EAG. Eu conheço, cara, eu sou fã número 1, né, do EAG. Então, assim... Inclusive, não sei se você conhece o método Kumbuka, né? Que é o método onde a gente... De leitura? De leitura com o time Sim. e tal. Eu faço isso na empresa. A gente tá até lendo juntos, né? Eu leio junto com o time. Na verdade, assim, legal. cada um lê, né? Eu dei o livro para todo mundo, cada um lê o capítulo, e aí a gente se encontra a cada 15 dias para discutir o capítulo juntos. Isso é muito bacana, isso faz parte da cultura, né? Porque o aprendizado, para mim, a leitura é muito, muito fundamental para mim, né? Então, eu construí isso com todo o meu time. Então, a gente tá lendo Desculpability, né? Que também é um livro muito, muito bacana. Isso eu não conheço. Do João Cordeiro. É muito legal, né? Pra gente... evitar dar desculpas na vida, né? É muito bacana. Desculpa mata tudo, né? E tem outros livros também. Eu amo ler, gente. Tem o Hábitos Atômicos também, que é um livro incrível. Cara, esse me ajudou muito. Esse me ajudou muito na questão que eu te falei, de eu ser preguiçoso. Sim, né? legal. Porque eu sou preguiçoso ou ambicioso, né? Esse é o ponto. Sim, então, eu preciso me mexer. E aí, por causa dos hábitos atômicos, eu entendi essa questão de tu precisa dificultar os hábitos ruins e facilitar os hábitos bons. E aí eu percebi uma coisa que eu, por exemplo, eu sou horrível de execução. Se tu me fala... E assim, eu faço lançamento e tinha uma época que eu fazia tudo. Hoje a gente tem 40 pessoas na equipe. Legal. Hoje eu não preciso fazer nada, ainda bem. Uau. Mas nada de executar. Mas durante muito tempo, cara, era eu que escrevia a copy, eu fazia a página. E eu procrastinava ao máximo para aquilo acontecer. Né? Era sempre na última hora. E aí, fazendo uma mentoria, individualizada de produtividade, ver essa questão dos hábitos atômicos e a questão dos gatilhos.
E aí, eu percebi que o meu negócio, assim, eu sou horrível, não me deixa com uma tela branca ou tela o que for para eu escrever uma cópia, eu vou procrastinar. Mas, se a gente fizer um call, se a gente fizer uma ligação, se eu estiver falando com alguém, cara, vem um monte de ideia, eu falo tudo, vomito tudo e tal, eu só preciso que a pessoa escreva. Escreva. Exatamente. E aí, depois disso, a gente foi moldando a empresa para isso. Uhum. Então, até hoje, todo mundo fala, eu falo pra galera e todo mundo sabe. Cara, não me dá coisa para eu executar. Uhum. Tu precisa que eu te passe tal informação pra gente escrever uma copy. Vamos fazer um call, tu vai me perguntando, eu vou falando. Chega uma hora que nem precisa perguntar, eu começo a falar, tal. Eu lembro que teve uma que a gente precisava fazer uma carta de vendas de um produto. Cara, eu comecei a falar, fiquei 3 horas falando, assim. Mas não me bota pra escrever uma copy. E tá tudo bem, né? Na verdade, existem diferentes perfis comportamentais, diferentes pessoas. O importante é a gente lembrar que a gente não pode colocar, por exemplo, um perfil X na função que ele não consegue exercer. Então, e isso faz parte da liderança, né? Faz parte da habilidade que a gente precisa treinar, onde a gente precisa saber o melhor lugar para aquela pessoa executar, a melhor função que ela pode executar, né? Então, esse tipo de conhecimento, não só teu como dono da empresa, como também dos seus colaboradores, faz todo sentido para o sucesso da empresa, né? Exatamente. E aí também eu percebi que eu não podia contratar pessoas como eu, né? Senão a gente só ia ficar... só as ideias. E aí, agora? Quem vai começar? Quem vai dar o primeiro passo? Enrolando e tal. Mas aí é legal, porque daí a galera toda é muito executora. Tem esse perfil executor, né? Então, no DISC lá, a maioria tem acaba tendo um D alto. Dominante. E quando tem um I alto, já é red flag, eu já falo, mano, de alto deixa eu aqui, senão a gente vai ficar conversando e não vai falar nada. Mas é importante. O Hábitos Atômicos que a gente estava falando, né, que começou, foi fundamental. Sim. Foi fundamental, porque daí, cara, facilitou muito. Agora eu só abro o Zoom, fico falando, e a galera escrevendo, a galera fazendo o que for. E tá tudo bem, né? Quando a gente tem esse tipo de organização, né? Tanto de pessoas quanto de tarefas, né? Eu não sei se você conhece a matriz de Eisenhower também. É algo muito bacana para você organizar as suas tarefas, né? Você consegue ver o que é uma matriz onde você divide em 4 quadrantes e você consegue alocar suas atividades no que é realmente algo urgente e muito importante, ou seja, que você precisa executar logo, o que você consegue delegar, o que você consegue agendar e o que você vai eliminar. Essa tarefa não precisa ser feita, entende? Então, quando você começa a estudar sobre isso e ter essa noção, e muito o livro Hábitos Atômicos me ajudou, você melhora muito sua produtividade, você melhora muito seus resultados, né? Cara, esse quadrante, acho que talvez o mais, não sei se o mais importante, mas o mais fora da casinha é o de eliminar. Cara, a quantidade de coisa que a gente faz que não precisa fazer. Não urgente e não importante. Tipo, se eu não fizer isso, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Exatamente. Corta elimina. Fora. Isso ajuda muito. E se a gente não faz isso e visualiza isso, a gente fica com a sensação de que tudo é urgente, que tudo precisa ser feito, e a gente fica ali cansado de tanta coisa na cabeça, né? Então é muito importante, exatamente, é muito importante que a gente tire da cabeça, coloque num papel, organize as prioridades para conseguir fazer essas divisões, né? Isso traz paz de espírito, inclusive, né? Muito bom. Esse é um dos segredos dos milionários. Esse é um deles. Mano, excelente. Cara, anotei muita coisa. Sempre... Eu tenho mais uma pergunta pra ti, que é a pergunta final. Ai, meu Deus. Que é o que todo mundo que não virou milionário ainda quer saber, tá? Mas, antes dela, né, eu sempre, como a produção sabe, né, produção? A produção tá anotando aí também. Eu sempre falo pra galera anotar, porque não adianta só ficar ouvindo, Sim. se não anotar, não cria plano de ação. Com certeza. Não adianta. Mas eu sempre anoto os meus principais insights e eu falo que todo mundo precisa anotar os seus, porque varia muito de momento de vida, de o que já passou e tal. Tu fala um monte de coisa. Tem determinadas coisas que pegam mais pra mim, mas pra cada pessoa vão pegar outras coisas, tá? Pra mim, os principais pontos que eu anotei aqui foi quando tu falou que tu pensou, o que pode me acelerar? E aí, baseado nisso, quem pode me ajudar? Então, essa é uma maneira muito legal de pensar. Né? O segundo ponto que me chamou a atenção é que tu via o futuro do médico e não queria isso para ti. E aí, tu foi pensar em outras soluções fora da caixa, né? Fora do... Como tu falou, tu estava ali na manada, né? E aí, tu viu a manada lá na frente.
pô, não quero isso. E aí tu foi, o que eu posso fazer diferente? E achou essa solução. Muito bom. Gostei muito, tu falou que tu é intencional, ambiciosa e executora. Notei que eu preciso ser mais. Preciso ser mais intencional, principalmente, né, naquele ponto. Mas que é o último ponto, vou deixar por último aqui. Tu falou também no lance do... Quando a gente não sabe por onde começa, pelo network. Que tem a ver com o primeiro ponto também, né? Quando tu falou do quem pode me ajudar. Então, percebi que tu é muito uma pessoa de conexões. Sim. Tu pensa, não, vou me virar sozinha. Mas quem que tem essa solução que pode me ajudar? Exatamente. E contribuir, né? E contribuir, que é fundamental. Porque tem muita gente que fala assim, tá, Manu, mas consegui achar alguém, e aí? Como que eu chego lá? Como é que eu falo mesmo? Contribua, né? Contribua, é a primeira coisa. Se você contribui, as pessoas vão querer contribuir contigo também. É a reciprocidade, né? Boa. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Muito bom também. Tem a ver com isso também, tu falou da importância do ambiente. Então, naquele exemplo que tu falou queria bater meu primeiro 1 milhão e a galera lá tava em 5, 10, isso é possível, tá? Então, isso é muito bom. Do livro, que, cara, normalmente ninguém falou ainda do livro Responsabilidade Extrema aqui. Tu foi a primeira. Eu achei muito legal. Eu preciso ler esse livro, cara, porque eu não li, mas eu entendi o conceito dele, mas eu preciso ler. Mas eu gostei tanto do conceito dele que eu botei como um dos valores da empresa. Sério? Que legal. Da Move. Um dos valores da Move é a responsabilidade extrema. Legal. Exatamente. É o lance do PDCA. Falou desde pequenininho aqui, ó. PDCA. Plan, Do, Check, Act. E aí, por último, esse que eu falei que realmente doeu aqui, que é esse do poder da intencionalidade. Então, chegar no evento, chegar em curso, chegar em mentoria, chegar onde for, com a intencionalidade. Cara, o que eu quero fazer aqui? Exatamente. Esse tá até com asterisco aqui. Muito bom. Manu, e aí, pra gente finalizar, a pergunta é, se quando tu começou, tá, tu tivesse R$200 no bolso, mas com a cabeça que tu tem hoje, pra se tornar milionária, o que tu faria com esses R$200? O que eu faria com esses R$200? Cara, com certeza eu iria investir em quem pode me ajudar. Em quem pode me ajudar. Nem que seja com um conselho, com uma dica, com uma coisa para eu dar o primeiro passo para treinar minha mentalidade. Porque eu acho que com a mentalidade, realmente, quando você consegue imergir numa mentalidade, numa frequência, o resto vai chegar. Vai chegar, 1 milhão vai chegar. Não é difícil chegar no 1 milhão, inclusive. O mais difícil é você se manter naquilo. Então, se você trabalha isso, envolve muita mentalidade. Em todo o processo, do começo à manutenção. Lembra que lá no começo a gente falou de o tempo inteiro beba isso, beba essa mentalidade. Porque se você para, você não vai conseguir manter aquilo também. Então, eu iria investir em algo, em alguém, para poder me dar que seja um conselho, um primeiro passo para eu treinar a minha mentalidade. Show de bola. Sensacional. Produção, curtiu? Sensacional. Manu, muito obrigado. Adorei esse podcast. Também. A gente é colega ali de mentoria, mas nunca tinha se falado muito verdade. Assim. Gostei muito de te conhecer a tua história e parabéns, né? Parabéns pela tua história, que tá só no começo também. Pro Pofando tá aí, vai estourar se nesse 1 ano e pouco cresceu tudo isso. Com certeza. Esse ano a gente tem o nosso planejamento é crescer 5 vezes mais, na verdade. Então, eu tô bem animada, bem sangue no olho para fazer isso acontecer, tá? Excelente, show de bola. Manu, muito obrigada, eu que agradeço, muito obrigada. Beleza. Meus amigos, então é isso, espero que tenham gostado. Esse foi mais um podcast Segredos dos Milionários. Nos vemos na próxima, um abraço e que amigo!